Bom, então, no primeiro momento, o que a gente tem que pensar? Inquérito policial, a natureza jurídica do inquérito policial é um procedimento preparatório. Como assim preparatório, professor? É preparatório porque você vê que, em muitos casos, o crime ocorre e ele não tem, no primeiro momento, não é possível identificar todos os elementos daquele crime, né? Então é necessário que haja uma preparação, ou seja, em atribuir a uma autoridade o poder de identificar todos esses elementos de crime que possam ser passíveis de análise pelo Poder Judiciário no futuro. Então, eu sei que há certos crimes em que a materialidade, a autoria é comprovada facilmente, né? Mas não, quem dera que fosse a maioria dos casos dessa forma. A gente sabe que a maioria não é. Então, é necessário, para que nós conheçamos todos os elementos, circunstâncias, materialidade, autoria de um crime, é necessário que haja um procedimento de investigação. Esse procedimento de investigação é preparatório por quê? Porque nós já vamos encontrar esses elementos na sociedade. Não encontrou ainda, né? No caso real. Então, no primeiro momento, nós temos aí um procedimento preparatório de uma futura ação penal. Em resumo, para que nós tenhamos uma ação penal no futuro, nós iremos investigar os elementos do crime, né? Esse procedimento preparatório prévio à ação penal é de natureza administrativa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a condução por esse procedimento é feita pela... Obrigado. A condução por esse procedimento é feita pela autoridade judiciária, aliás, pela autoridade policial, também chamada de polícia judiciária, porque ela auxilia o poder judiciário. Você lembra muito bem que a polícia administrativa é a polícia que é para coibir, para prevenir o crime. E a polícia judiciária ela atua quando o crime já aconteceu, ela vai investigar o crime para auxiliar o poder judiciário a dar uma providência para a questão, do fato, né? A polícia administrativa aí tem a PM, né? A polícia militar faz esse trabalho muito bom. A polícia judiciária, a polícia civil tem essa atribuição de investigar crimes que já aconteceram. Então, o inquérito policial, como tendo sua natureza jurídica, ou seja, tem a natureza jurídica de ser um procedimento preparatório a uma futura ação penal. Não se esqueça que se de repente não se encontrar os elementos do crime, ou se encontrar elementos que demonstram que não houve crime, então nós não teremos ação penal, tá? Mas isso é necessário ser investigado numa fase preparatória. E aí, de natureza administrativa, por quê? Porque ela não envolve o poder judiciário, ela é exercida pela polícia judiciária, é diferente, tá? Não há ainda uma fase judicial, já que para haver essa fase judicial, como regra geral, tem que ter uma ação penal, né? Ah, professor, mas eu vi que o juiz às vezes está interferindo aí sem ação penal. Eu sei, porque existem medidas que são de natureza judiciária, que o delegado tem que solicitar a autorização do juiz para exercer. Mas em se tratando de ação penal mesmo, não tem. A ação penal ela vai ser produzida depois dessa conclusão aí do inquérito policial. Fique bem claro que outra forma de inquérito policial é ser de natureza dispensável. Isso é muito importante. Por que dispensável? Porque a ação penal não depende necessariamente dele, inquérito policial, para ser proposta. A gente sabe muito bem que o inquérito policial tem um poder assim, chave, elemento chave, né, numa condução de uma ação penal. Mas isso não quer dizer que ele é essencial. Se a autoridade ministerial, ou seja, se o Ministério Público tiver os elementos de convencimento seu e que ache compreensível de formação do convencimento do juiz, então eles vão propor a ação penal baseada no que eles têm em mãos. Mas você também sabe que o Ministério Público tem o poder de realizar investigações. Então, não necessariamente vai ter inquérito policial. Se o MP investigar no procedimento de investigação deles, identificar um crime, eles vão produzir a ação penal
independente da polícia judiciária, tá? Então é só que fique bem claro que quando a gente fala em dispensabilidade do inquérito policial, não quer dizer desprezo ou desvalorização do inquérito, quer dizer apenas que ele não é requisito essencial, necessário ou único para a propositura da ação penal. A ação penal não depende exclusivamente do inquérito policial, tá ok? Essa é a primeira informação muito importante. Ele é de natureza administrativa e dispensável. Na prática, eu posso dizer para vocês que ele é sim muito importante, ele é, na maioria dos casos, é a base que vai fundamentar a ação penal, né? Muito embora não seja essa em caráter definitivo 100% dos casos, mas lá, seus 90% dos casos, quase é baseado no inquérito policial que a ação penal se funda no futuro, né? Se vai se fundamentar no futuro. Tá? Então, o primeiro ponto é muito importante, princípio natureza jurídica, aliás, inquérito policial, administrativo, voltada à fase anterior à ação penal, e qual a finalidade do inquérito? A finalidade do inquérito é colheita de provas. Eu sei que essas informações elas não são de nada novas para muitas pessoas, né? Mas é importante a gente fixar esse conteúdo para a gente poder trabalhar no futuro esses conceitos, tá? Vamos tentar fixar esse entendimento, né? Então, inquérito policial é um procedimento preparatório de caráter administrativo anterior à ação penal que serve para colher provas. E essas provas de uma eventual infração penal ou da autoria de uma infração penal. Porque às vezes a gente não sabe se aconteceu o crime, então a autoridade policial investiga para saber se o crime aconteceu ou não, ou então a autoridade policial sabe que aconteceu o crime, mas não conhece a autoria do crime, não sabe quem praticou o crime, e aí ela vai investigar para encontrar essa pessoa responsável pelo crime, né? Então, muito tranquilo até o momento, nós temos aí um procedimento preparatório preliminar, antes da ação penal, de natureza administrativa, Polícia Civil, de atribuição da Polícia Civil, ou Polícia Federal também é o caso, né? Acontece, né? Tá lá na Polícia Federal também tem inquérito policial. E voltada para a colheita de provas para fundamentar uma futura ação penal com relação ao crime ou autoria do crime. Pronto. É um conceito bem trabalhado, esse conceito do professor Guilherme Nutt. Você encontra aí facilmente em qualquer livro, tá? Nesse sentido, como é que a gente vai trabalhar esse assunto?